Em 1993, uma menina de 8 anos desaparece misteriosamente a caminho da escola em Guarulhos. 2 dias depois, sua mochila é encontrada intacta, em um local completamente fora de rota. Desde então, a mãe mergulha numa busca solitária por respostas que parecem cada vez mais enterradas entre segredos familiares e o silêncio da vizinhança. Uma história realista e dramática sobre perda, dor e a força de uma mãe que se recusa a esquecer. Essa é a história de Mariana, e nada será como antes. Se você quer saber o que aconteceu com essa menina e até onde uma mãe pode ir para descobrir a verdade, fique até o fim. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais histórias que revelam o lado mais obscuro da realidade. Capítulo 1. O dia que não terminou. Guarulhos, 1993. O sol de março ainda não havia despontado completamente quando Sandra Ferreira ajeitou o último caderno na mochila rosa de Mariana. O ventilador girava preguiçosamente no canto da cozinha modesta, enquanto a rádio tocava Roberto Carlos baixinho. Pelo vidro embaçado da janela, dava para ver que seria mais um dia quente no Jardim Presidente Dutra. "Mãe, o leite vai esfriar!" Sandra chamou, passando a mão na testa para afastar uma mecha de cabelo que insistia em cair sobre os olhos cansados. O corredor estreito ecoou com os passos apressados de pés pequenos. Mariana surgiu na porta da cozinha, os cabelos loiros ainda desalinhados, o uniforme escolar azul marinho impecavelmente passado, contrastando com o tênis branco que começava a mostrar sinais de uso. "Tia Célia disse que vai ter reunião hoje?" perguntou a menina de 8 anos, ajeitando-se à mesa e soprando leite com chocolate. O relógio de parede, presente de casamento da mãe de Sandra, marcava 6h40. Os ponteiros daquele objeto testemunhariam, sem saber, o início de uma história que mudaria para sempre aquela família. "Termina logo, filha. Hoje a mamãe tem que chegar mais cedo na loja." Sandra serviu mais um pouco de leite no copo da menina. Aos 34 anos, trabalhava como vendedora numa loja de roupas no centro de Guarulhos. A vida de mãe solo não era fácil, mas Sandra tinha orgulho de como conseguia manter a casa e criar a Mariana, mesmo com todas as dificuldades. O rádio interrompeu a música para um boletim. Polícia de Guarulhos alerta para casos de assalto na região central. Pedestres devem dobrar atenção. Sandra abaixou o volume instintivamente. Notícias ruins antes das 7 da manhã. Era um presságio de dia complicado, dizia Dona Zulmira, a vizinha supersticiosa do 3B. Mariana guardou a garrafinha de água na mochila e se levantou. "Pronto, mãe. Você tem certeza que não quer que eu te leve? Posso pegar o ônibus na frente da escola depois." A menina revirou os olhos com aquela impaciência típica de quem começava a se sentir grande demais para certos cuidados. "Mãe, eu vou com a Juliana. A gente sempre vai junto." Sandra hesitou. A escola ficava a apenas 5 quadras, um caminho que Mariana conhecia de cor. As duas amigas faziam o trajeto há meses sem problemas. Além disso, a vizinhança era familiar, todos se conheciam no prédio e nas redondezas. "A Juliana já está esperando?" perguntou Sandra, espiando pela janela o movimento do prédio. "A Juliana já está descendo 7h10, ainda tenho tempo." Mariana foi até o espelho da sala e tentou arrumar o cabelo com os dedos. "Mãe, posso levar a presilha da borboleta?" "Pode, tá na minha gaveta." Sandra sorriu, observando a filha correr até o quarto. Eram nesses pequenos momentos que ela via o quanto Mariana crescia rápido. Enquanto a menina procurava a presilha, Sandra arrumou a cozinha. O apartamento de 2 quartos no segundo andar do edifício Primavera não era grande, mas Sandra conseguia mantê-lo sempre organizado. As paredes, precisando de uma nova pintura, contavam histórias de 6 anos morando ali, desde que Mariana tinha apenas 2 anos e elas saíram da casa dos pais de Sandra após o abandono de Carlos, pai da menina. Mariana voltou à sala com a presilha azul, em forma de borboleta, já no cabelo. "Ficou bonita, mãe?" "Linda, meu amor."
Sandra se ajoelhou para ficar na altura da filha e ajeitou a gola da blusa do uniforme. Lembra o que eu sempre falo? Sei, mãe, vou direto para a escola, não falo com estranhos e se acontecer alguma coisa peço ajuda para algum adulto que eu conheço. Isso mesmo. Sandra beijou a testa da filha. E volta para casa assim que acabar a aula. O interfone tocou, fazendo as duas olharem na direção da sala. Sandra atendeu. Dona Sandra, a Juliana está aqui embaixo esperando a Mariana. Era seu Jorge, o porteiro que trabalhava no prédio há mais tempo que qualquer morador. Já estamos descendo, seu Jorge. Obrigada. Mariana pegou a mochila rosa, colocou-a nas costas e correu para a porta. Tchau, mãe! Sandra segurou o braço da filha por um instante, sentindo um aperto inexplicável no peito. Espera, vou descer com você. Não precisa, mãe. A Ju tá esperando. Só até o portão, vai. As duas desceram as escadas. O elevador estava quebrado novamente. No térreo, Juliana esperava, balançando impaciente de um pé para o outro, sua mochila azul contrastando com o uniforme idêntico ao de Mariana. Bom dia, dona Sandra. A menina sorriu mostrando o aparelho dentário novo. Bom dia, Ju. Vocês duas, direto para a escola, combinado? Sim, senhora, responderam em uníssono, já se preparando para sair. Antes que Mariana se afastasse, Sandra a puxou para um último abraço. Por alguma razão que não saberia explicar depois, apertou a filha com mais força que o habitual. Mãe, tá me sufocando! Mariana riu, se desvencilhando. Te amo, filha. Até mais tarde. Também te amo, mãe. As duas meninas saíram pelo portão, viraram à direita na Rua das Acácias e seguiram pelo caminho habitual. Sandra ficou observando até que dobrassem a esquina, acenando uma última vez quando Mariana olhou para trás. Aquela seria a última imagem de Mariana que Sandra guardaria. Sua filha de uniforme escolar, mochila rosa nas costas, presilha de borboleta no cabelo, acenando antes de virar a esquina, numa manhã comum de março. Um dia que começou como todos os outros, mas que nunca terminaria. O relógio da sala marcava 12h37, quando o telefone tocou. Sandra estava em seu horário de almoço na loja, comendo um sanduíche rápido no balcão dos fundos enquanto conferia o estoque de blusas que haviam chegado. Moda sempre, bom dia. Dona Sandra Ferreira? Sim, é ela. Aqui é da Escola Municipal Paulo Freire. A senhora poderia comparecer à escola? É sobre sua filha, Mariana. O coração de Sandra acelerou instantaneamente. Aconteceu alguma coisa com a Mari? A hesitação na linha durou apenas alguns segundos, mas para Sandra pareceu uma eternidade. Senhora, preferimos conversar pessoalmente. A Mariana não compareceu às aulas hoje e estamos tentando entender o que aconteceu. O sanduíche caiu sobre o balcão. Como assim não compareceu? Ela saiu para a escola hoje cedo com a amiguinha dela. A Juliana. A Juliana está aqui, senhora. Ela disse que se separou da Mariana logo na primeira esquina, porque precisou voltar para buscar um livro que havia esquecido. Quando voltou a sair, não encontrou mais Mariana no caminho. O mundo de Sandra começou a girar. Imagens da filha acenando antes de virar a esquina invadiram sua mente como flashes dolorosos. Estou indo para aí agora. Sua voz saiu entrecortada, o ar faltando em seus pulmões. Ela não se lembrava depois de como havia explicado a situação para sua chefe, nem como chegar à escola. O trajeto de ônibus, que normalmente levava 20 minutos, pareceu durar horas. Cada semáforo, cada parada, uma tortura. O barulho da cidade lá fora, buzinas, conversas, a vida normal seguindo seu curso, parecia irreal, como se Sandra estivesse observando tudo através de um vidro grosso. Na escola, a cena que encontrou só confirmou seus piores temores. 2 viaturas policiais estacionadas na entrada. A diretora Márcia, normalmente tão composta, com olheiras e o rosto tenso. Juliana sentada num banco, chorando, consolada pela mãe. Dona Sandra, por aqui.
A diretora a conduziu até sua sala, onde 2 policiais esperavam. Senhora Ferreira, sou o investigador Gomes e este é o sargento Ribeiro. Precisamos de informações sobre sua filha. As próximas horas se passaram num borrão de perguntas, descrições e uma fotografia de Mariana tirada na festa junina da escola sendo colocada sobre a mesa. Sandra descreveu cada detalhe do uniforme, da mochila rosa, da presilha de borboleta. Mencionou o ex-marido ausente, os vizinhos, a rotina da menina. Enquanto os policiais anotavam informações, algo dentro de Sandra se quebrava lentamente. O tempo, esse inimigo invisível, avançava sem piedade. Cada minuto que passava era um minuto a mais que Mariana estava desaparecida. E embora ninguém ousasse dizer em voz alta, todos ali sabiam. As primeiras horas são cruciais em casos de desaparecimento de crianças. Nós já iniciamos as buscas no trajeto entre sua casa e a escola, senhora Ferreira, informou o sargento Ribeiro, um homem de meia idade com olhos que pareciam ter visto coisas demais naquele trabalho. Vamos precisar de uma foto mais recente e de acesso ao seu apartamento para verificar se há alguma pista. Sandra assentiu mecanicamente, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Ela tem apenas 8 anos, murmurou, mais para si mesma do que para os outros na sala. O sol já começava a se pôr quando Sandra finalmente voltou ao apartamento, acompanhada pelos policiais. Vizinhos curiosos espiavam pelas frestas das portas enquanto os homens uniformizados passavam pelo corredor. No 3B, Dona Zulmira estava parada na porta, o terço enrolado nos dedos nodosos. Meu Deus, Sandra, me disseram sobre a menina. Estamos todos rezando. Sandra não conseguiu responder. As palavras pareciam presas em sua garganta. Dentro do apartamento, os policiais examinaram o quarto de Mariana com cuidado profissional. A cama arrumada com a colcha dos ursinhos, os livros infantis na estante pequena, a coleção de borboletas de plástico colorido penduradas no teto por fios de nylon, girando levemente com a brisa da janela aberta. O investigador Gomes abriu gavetas, verificou o telefone, perguntou sobre amigos, parentes, qualquer pessoa que pudesse ter interesse na menina. Sandra respondeu automaticamente, sua mente dividida entre cooperar com a investigação e a dor lancinante que crescia a cada segundo. A senhora tem contato com o pai da Mariana? Perguntou o policial, anotando algo em seu bloco. Carlos? Não o vemos há quase 6 anos. Ele foi embora quando ela tinha 2 anos e nunca mais deu notícias. Sandra sentou-se na cama da filha, segurando o travesseiro contra o peito. Ainda tinha o cheiro de shampoo infantil que ela usava. Ele nem pagava pensão regularmente. Depois que me cansei de correr atrás, ele simplesmente sumiu. Vamos precisar tentar localizá-lo mesmo assim, explicou Gomes. É procedimento padrão verificar parentes próximos. Quando os policiais finalmente saíram, já passava das 9 da noite. Prometeram manter uma viatura na região e continuar as buscas durante a madrugada. Deixaram um número para contato imediato e instruções para que Sandra reunisse mais fotos da filha. Sozinha no apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Sandra percorreu cada cômodo como um fantasma, incapaz de acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Na geladeira, um desenho de Mariana preso por um ímã mostrava uma casa, um sol sorridente e 3 figuras. Eu, mamãe e vovó no céu, dizia a legenda em letra infantil. Foi quando o telefone tocou, fazendo Sandra correr para atender, o coração aos saltos. Alô? Mari? Mas do outro lado veio apenas a respiração pesada de alguém. Depois, o clique da ligação sendo encerrada. Sandra ficou parada com o telefone na mão, enquanto lá fora, a noite de Guarulhos seguia seu curso. Nas ruas do Jardim Presidente Dutra, as luzes das casas iam se apagando uma a uma, e uma chuva fina começava a cair, apagando lentamente qualquer rastro que Mariana pudesse ter deixado em seu último caminho. Naquela noite, quando o relógio marcou 00:30,
O dia que não deveria terminar finalmente chegou ao fim. Mas para Sandra, era apenas o começo de um pesadelo. Se essa história tocou seu coração e você quer acompanhar os próximos capítulos dessa jornada emocionante, considere se inscrever no nosso canal. Sua presença nos motiva a continuar contando histórias que refletem as realidades e emoções mais profundas de nossa sociedade. Capítulo 2 – A Mochila Rosa. O dia seguinte amanheceu nublado. O céu de Guarulhos parecia espelhar o estado de espírito que tomava conta do edifício Primavera. Às 6 da manhã, Sandra já estava de pé. Na verdade, mal havia dormido. Seus olhos, inchados de tanto chorar, observavam a rua pela janela da sala, esperando ver Mariana surgir a qualquer momento. O telefone tocou 3 vezes durante a madrugada. Nas 3 ocasiões, quando Sandra atendeu com o coração aos saltos, não houve resposta. Apenas aquela respiração do outro lado, seguida do clique da desconexão. Ela relatou as ligações ao investigador Gomes, que prometeu verificar, mas avisou que poderia ser apenas um trote. Infelizmente, é comum em casos que ganham atenção, ele explicou com uma expressão de pesar. A notícia do desaparecimento de Mariana correu rápido pelo bairro. Logo cedo, vizinhos começaram a se reunir no saguão do prédio. Seu Jorge, o porteiro, organizava grupos para distribuir folhetos com a foto da menina. Dona Zulmira comandava um círculo de oração no cantinho próximo às caixas de correio. "Sandra, vem comer alguma coisa", insistia Cláudia do apartamento 2A, que havia trazido um bolo ainda quente e café. "Você precisa se manter forte." "Não consigo", respondeu Sandra mecanicamente. Seu celular, um aparelho grande e pesado, dos mais novos disponíveis em 1993, não saía de suas mãos. Era um gasto que ela mal podia arcar, comprado apenas 3 meses antes, para poder resolver problemas da loja mesmo quando estava em casa. Agora, ela o agarrava como se fosse um amuleto, com medo de perder qualquer ligação. A campainha tocou. Era Regina, mãe de Juliana, acompanhada da filha. A menina parecia menor do que seus 9 anos, encolhida ao lado da mãe, o rosto marcado pelo choro. "Ju quer falar com você", explicou Regina, gentilmente. "Ela está muito abalada." Juliana avançou timidamente e abraçou Sandra com força. "Desculpa, dona Sandra, é minha culpa. Se eu não tivesse voltado para pegar o livro..." Sandra segurou o rosto da menina entre as mãos. "Não é sua culpa, querida. Não é culpa de ninguém." As palavras saíam automaticamente, embora uma parte dela quisesse perguntar: "Por que você não esperou por ela? Por que deixou Mariana seguir sozinha?" Mas Sandra sabia que culpar Juliana era injusto. Eram apenas crianças seguindo uma rotina que parecia segura até então. O interfone tocou. Era investigador Gomes com o sargento Ribeiro. Quando subiram, traziam expressões que Sandra não conseguiu decifrar. "Senhora Ferreira, podemos conversar a sós?" Regina entendeu a deixa e levou Juliana para o corredor, prometendo voltar mais tarde. Os policiais se sentaram no sofá da pequena sala, recusando educadamente o café que Cláudia ofereceu antes de também se retirar. "Encontramos algo", disse Gomes, cautelosamente. "Um senhor que mora na Rua dos Lírios, 2 quadras daqui, disse que viu uma menina com a descrição de Mariana caminhando sozinha ontem por volta das 7h20. Ele estranhou porque ela parecia perdida, olhando para trás várias vezes." O coração de Sandra disparou. "E ele não fez nada? Não perguntou se ela precisava de ajuda?" "Ele disse que pensou em perguntar, mas precisava sair para o trabalho e, quando voltou a olhar, a menina já tinha seguido adiante." O policial consultou suas anotações. "O mais importante é que essa rua não faz parte do caminho habitual para a escola." "Como assim? Mari nunca pegaria um caminho diferente. Ela conhece o trajeto de cor." A voz de Sandra subiu uma oitava. "É isso que estamos tentando entender. Talvez ela tenha se perdido depois que se separou da amiga. Ou o quê?" exigiu Sandra.
Ou alguém a tenha convencido a seguir por outro caminho, completou o sargento Ribeiro, sua voz grave preenchendo a sala. Sandra sentiu o sangue gelar nas veias, a possibilidade que todos evitavam mencionar finalmente sendo colocada em palavras. Estamos expandindo as buscas para essa área agora, e queríamos perguntar: a senhora conhece alguém na Rua dos Lírios? Algum amigo da Mariana, talvez? Algum lugar que ela pudesse querer visitar? Sandra balançou a cabeça. Não que eu saiba. Nossas amizades são mais aqui no prédio e na escola dela. Enquanto os policiais faziam mais perguntas, o telefone tocou novamente. Sandra praticamente pulou para atender. Alô? Dona Sandra? Era uma voz feminina, desconhecida. Aqui é Neide, da rodoviária. O Juarge, porteiro do seu prédio, me pediu para ficar de olho em crianças desacompanhadas. Acho que vi sua filha aqui ontem. Os policiais imediatamente pegaram o telefone, anotaram os detalhes e enviaram uma equipe para a rodoviária. Mas Sandra sabia, pelo tom cético de Gomes, que provavelmente seria mais um alarme falso. Ao longo do dia, vieram vários. Uma menina parecida com Mariana vista num shopping no centro da cidade, outra num parque em Cumbica, uma terceira entrando em um carro preto no bairro vizinho. Cada informação era verificada, cada pista seguida, e cada uma levava a nada. À tarde, o telefone tocou novamente. Senhora Ferreira? A voz do outro lado era hesitante. Aqui é Helena, da banca de jornal, perto do ponto final do ônibus 275. Estou vendo o cartaz da sua filha que distribuíram aqui e, bem, encontrei uma mochila rosa jogada atrás da minha banca hoje cedo. O ponto final do 275 ficava no extremo oposto do bairro, a pelo menos 30 minutos de caminhada da escola em uma direção completamente diferente. 15 minutos depois, Sandra e os investigadores chegavam à banca de jornal. Um pequeno quiosque metálico carregado de revistas, jornais e doces. Helena, uma senhora de aproximadamente 60 anos, as esperava ansiosamente segurando um saco plástico. Está do mesmo jeito que encontrei, explicou ela, entregando o pacote a Gomes. Não quis mexer muito. O investigador abriu o saco com cuidado. Dentro, a mochila rosa de Mariana estava surpreendentemente limpa e intacta. Os cadernos organizados como Sandra os havia arrumado na manhã anterior. A garrafinha de água ainda meio cheia. Tudo parecia perfeitamente normal, exceto pelo fato de estar ali, abandonada, a quilômetros de onde deveria estar. Tem certeza que é da sua filha? Perguntou Gomes, embora a resposta fosse óbvia pelo rosto pálido de Sandra. É a mochila dela, confirmou Sandra, tocando o tecido como se pudesse sentir a presença da filha através dele. Tem até o adesivo da Barbie que ela colou no bolso da frente. Helena explicou que encontrara a mochila quando chegou para abrir a banca por volta das 5:30 da manhã. Estava ali atrás, como se alguém tivesse colocado cuidadosamente, não jogado. Achei estranho, mas pensei que alguma criança tivesse esquecido ontem. Só fiz a conexão quando vi o cartaz, umas 2 horas atrás. O local onde a mochila foi encontrada era um antigo ponto de ônibus desativado há alguns meses, quando a linha 275 mudou ligeiramente seu trajeto. A estrutura de concreto, com um banco e uma cobertura metálica enferrujada, ficava a cerca de 10 metros da banca, parcialmente escondida por um grande outdoor publicitário. Há câmeras de segurança na área? Perguntou Ribeiro, observando os arredores. Helena balançou a cabeça. Não aqui. Talvez na farmácia da esquina, mas ela fica voltada para o outro lado. O sargento Ribeiro fez sinal para um dos policiais que os acompanhava. Verifique a farmácia e todos os estabelecimentos num raio de 200 metros. Qualquer câmera, qualquer possibilidade de imagem. Enquanto isso, Gomes examinava cuidadosamente a mochila. Não parece ter sido remexida. Tudo está bem organizado. Ele olhou para Sandra.
A senhora percebe a falta de alguma coisa? Sandra verificou item por item. Os cadernos da escola, o estojo com lápis coloridos, a garrafinha de água, um pacote pequeno de biscoitos que ela havia colocado para o lanche, até mesmo o livro de histórias que Mariana levava para ler no recreio. Tudo estava lá, como se a menina tivesse simplesmente deixado a mochila e seguido sem ela. Não falta nada, confirmou Sandra, a confusão evidente em seu rosto. Por que alguém levaria Mariana, mas deixaria a mochila dela intacta em um ponto de ônibus desativado? Ninguém tinha uma resposta. O investigador Gomes colocou a mochila em uma sacola plástica maior para preservar possíveis impressões digitais. Vamos levar para análise. Pode haver pistas que não conseguimos ver a olho nu. Enquanto se preparavam para sair, Sandra avistou um movimento na esquina. Um homem de meia idade observava a cena com interesse, parado ao lado de uma Kombi branca. Quando percebeu que ela o notara, ele rapidamente entrou no veículo e partiu. Aquele homem, começou Sandra, apontando. O sargento Ribeiro seguiu seu olhar, mas a Kombi já virava a esquina, desaparecendo. Conseguiu ver a placa? Sandra balançou a cabeça. Não, mas ele estava nos observando, tenho certeza. Pode ser apenas um curioso, ponderou Gomes. Mas vamos verificar os veículos registrados na área. Uma Kombi branca não é tão comum. De volta ao apartamento, Sandra encontrou mais vizinhos mobilizados. Alguém havia criado uma espécie de central de informações no saguão do prédio. Telefones tocavam, pessoas entravam e saíam com pilhas de cartazes. O desaparecimento de Mariana havia tocado a comunidade de uma forma que ninguém esperava. Clarice, professora de Mariana, estava lá com outros funcionários da escola. Estamos organizando grupos de busca para amanhã, explicou ela, abraçando Sandra. Todos os pais da turma querem ajudar. Foi quando o telefone de Sandra tocou. Número desconhecido. Alô? Por um momento, apenas aquela respiração familiar. Depois, finalmente, uma voz, distorcida como se falasse através de um pano. A menina está bem. Quem é você? Onde está minha filha? Sandra gritou, atraindo a atenção de todos ao redor. Os policiais rapidamente se aproximaram. Não chame a polícia se quiser vê-la novamente. Por favor, implorou Sandra, as lágrimas escorrendo. Ela é só uma criança, não fez mal a ninguém. Amanhã, aguarde instruções. E a ligação foi encerrada. O investigador Gomes imediatamente pegou o telefone. Vamos tentar rastrear a chamada. Senhora Ferreira, existe alguma possibilidade de isso ser um sequestro por dinheiro? A senhora ou sua família têm condições financeiras que justificassem isso? Sandra riu amargamente através das lágrimas. Investigador, sou vendedora numa loja de roupas. Moro num apartamento de 2 quartos num prédio sem elevador que funcione. O pai da Mariana mal consegue pagar a pensão quando resolve aparecer. Quem iria nos sequestrar por dinheiro? Às vezes, os sequestradores não pesquisam bem, explicou Ribeiro, enquanto Gomes falava ao telefone, pedindo o rastreamento da chamada. Ou pode ser alguém que conhece vocês e tem algum tipo de desavença. As horas seguintes foram um borrão de atividade policial. Instalaram um dispositivo no telefone de Sandra para gravar chamadas. Pediram que ela ficasse em casa o tempo todo caso o sequestrador ligasse novamente. Montaram uma discreta vigilância no prédio. Mas naquela noite, nenhuma chamada veio. Sandra passou a madrugada sentada ao lado do telefone, segurando a fotografia mais recente de Mariana, um retrato escolar tirado apenas um mês antes. No silêncio do apartamento, ela sussurrava promessas para a imagem sorridente da filha. Vou te encontrar, meu amor. Mamãe vai te trazer de volta para casa. Lá fora, a chuva caía novamente, transformando as ruas de Guarulhos em espelhos molhados que refletiam as luzes da cidade. Em algum lugar, Mariana a esperava. E a mochila rosa, agora uma evidência selada num laboratório policial, guardava segredos que ainda não podiam ser decifrados. Capítulo 3. Sussurros nas paredes. No terceiro dia após o desaparecimento de Mariana, o Jardim Presidente Dutra acordou sob o peso de uma neblina densa e baixa.
As ruas molhadas pela chuva noturna brilhavam fracamente sob o sol que tentava, sem sucesso, romper a barreira cinzenta no céu. Sandra não havia dormido novamente. As olheiras profundas e a palidez davam a seu rosto um aspecto quase fantasmagórico. O telefone permaneceu em silêncio a noite toda, aumentando sua angústia a cada minuto. As instruções prometidas não vieram. Às 8h12, o investigador Gomes tocou a campainha do apartamento. Seu rosto cansado sugeria que ele também não havia descansado muito. Bom dia, senhora Ferreira. Posso entrar? Sandra abriu espaço sem dizer palavra. A sala, normalmente impecável, mostrava sinais de abandono, uma xícara de café intocada sobre a mesa, almofadas desalinhadas no sofá onde ela tentara, sem sucesso, cochilar por alguns minutos. Conseguimos algumas informações. Começou ele sentando-se e abrindo uma pasta. O telefonema de ontem foi feito de um orelhão próximo à rodoviária. Infelizmente, não há câmeras voltadas diretamente para ele. E o homem da Kombi? Estamos verificando todos os proprietários de Kombis brancas registradas na região. É um processo lento, mas estamos priorizando. Ele hesitou, como se ponderasse quanto deveria revelar. A outra coisa, a perícia encontrou impressões digitais na mochila. Sandra sentiu uma onda de esperança. E descobriram de quem são? A maioria pertence a Mariana e à senhora, como esperado, mas encontramos 2 impressões parciais que não correspondem a nenhum de vocês. Ele fez uma pausa. Uma delas, estamos quase certos, pertence a Juliana, a amiga dela. E a outra? Estamos verificando. Pode não significar nada, talvez algum colega da escola que tocou na mochila recentemente, mas estamos investigando todas as possibilidades. Sandra passou as mãos pelo cabelo despenteado. E quanto à ligação? Ele disse que daria instruções, por que não ligou mais? É possível que tenha ficado assustado ao perceber nossa presença. Ou... Gomes não completou a frase, mas o silêncio disse tudo. Ou talvez não houvesse realmente um sequestrador. Talvez a ligação fosse apenas um trote cruel. Talvez Mariana já estivesse... Não, disse Sandra em voz alta, como se respondesse aos seus próprios pensamentos. Ela está viva. Eu sentiria se não estivesse. O investigador assentiu respeitosamente. Em seus anos de carreira, aprendera a não descartar a intuição de uma mãe. Tem mais uma coisa que gostaria de verificar, disse ele, mudando ligeiramente de assunto. A senhora mencionou que o pai de Mariana não mantém contato, mas havia outros homens na sua vida recentemente? Alguém que tivesse proximidade com Mariana? Talvez um namorado ou pretendente? Sandra olhou para ele perplexa. Acha que alguém próximo a mim poderia ter feito isso? Estamos apenas explorando todas as possibilidades. Estatisticamente, em casos de desaparecimento de crianças... Não, interrompeu Sandra firmemente. Não saio com ninguém desde que me separei de Carlos. Minha vida tem sido trabalhar e cuidar da Mariana. E, no trabalho, algum cliente que demonstrou interesse incomum pela senhora ou por sua filha? Sandra hesitou. Houve um homem. Começou a frequentar a loja há uns 3 meses. Sempre pedia que eu o atendesse, comprava presentes para a filha, dizia que tinha a idade de Mariana. Uma vez perguntou se eu tinha filhos, mostrei uma foto da Mari no celular. Ela engoliu em seco. Mas parou de aparecer há umas semanas. Vamos precisar do nome dele ou pelo menos uma descrição detalhada. Gomes já estava com o bloco de notas em mãos. Ricardo, acho. Nunca mencionou o sobrenome. Alto, bem vestido, na casa dos 40. Dirigia um carro grande e escuro. Não sei a marca. Disse que trabalhava com importação. Enquanto o investigador anotava os detalhes, a campainha tocou. Era Dona Zulmira,
a vizinha do 3B, segurando uma bandeja coberta por um pano de prato. Trouxe um pouco de caldo de galinha, menina. Você precisa se alimentar. Sandra agradeceu mecanicamente, colocando a bandeja sobre a mesa da cozinha. Dona Zulmira, no entanto, não parecia disposta a sair. Lançou um olhar significativo para o investigador. Depois voltou-se para Sandra. Tenho algo a dizer, mas não sei se devo. O que é, Dona Zulmira? Perguntou Sandra, impaciente. A senhora idosa baixou a voz, como se temesse ser ouvida. Na noite em que a menina desapareceu, vi algo estranho. Estava sem sono, como sempre, e fiquei na janela observando a rua. Vi uma Kombi branca parada na esquina, por volta das 2 da manhã. O investigador Gomes imediatamente se aproximou. A senhora tem certeza? Era uma Kombi? Absoluta. Meu falecido marido tinha uma igual, reconheço de longe. Ficou parada ali por quase 1 hora, com um motor ligado às vezes. Achei que fossem os rapazes da telefônica, que às vezes fazem reparos de madrugada. E viu quem estava no veículo? Um homem sozinho. Não consegui ver o rosto, talvez escuro, mas me pareceu que observava o prédio. Por que não mencionou isso antes? Perguntou Sandra, a voz trêmula de raiva contida. Dona Zulmira pareceu encolher. Não fiz a conexão imediatamente, só quando ouvi sobre a Kombi que você viu ontem. Me perdoe, Sandra. O investigador pediu mais detalhes, mas a senhora pouco mais pôde acrescentar. Prometeu que tentaria se lembrar de qualquer outro detalhe e saiu, deixando no ar o cheiro do caldo de galinha que esfriava na cozinha. Vou intensificar a busca por essa Kombi, garantiu Gomes, guardando seu bloco de notas. E vamos verificar esse tal de Ricardo também. Após a saída do investigador, Sandra permaneceu inquieta. Algo no relato de Dona Zulmira a incomodava, mas não conseguia definir exatamente o que. Tentou comer um pouco do caldo, mas a comida parecia cinza e sem gosto, como tudo nos últimos dias. O telefone tocou, fazendo-a derrubar a colher. Alô? É a Cláudia. Tô na porta do seu apartamento. Sua vizinha do 2A estava pálida quando Sandra abriu a porta. Segurava um pedaço de papel dobrado. Isso estava no meu tapete quando abri a porta agora há pouco, explicou, entregando o papel a Sandra. Com as mãos trêmulas, Sandra desdobrou o papel. Uma mensagem curta, com letras recortadas de revistas, coladas desalinhadas. A garota está bem. Espere instruções. Não chame a polícia. Meu Deus! Sussurrou Sandra, sentindo as pernas fraquejarem. Precisamos chamar o investigador Gomes. Já liguei para a delegacia, respondeu Cláudia, amparando a amiga. Estão a caminho. Enquanto esperavam, Sandra não conseguia tirar os olhos do bilhete. Por que entregaram na porta de Cláudia e não na dela? Seria um engano ou algo intencional? Menos de 15 minutos depois, Gomes estava de volta, acompanhado por um perito. O bilhete foi cuidadosamente colocado num saco plástico para análise. Quem sabia que a senhora e a dona Cláudia são amigas próximas? Perguntou Gomes. Todo mundo no prédio, acho. Nos mudamos para cá na mesma época. Nossas filhas estudam juntas. Isso significa que quem deixou o bilhete conhece a dinâmica do prédio. Pode ser alguém daqui. A revelação caiu como uma pedra no estômago de Sandra. A ideia de que o sequestrador poderia ser alguém próximo, alguém que ela cumprimentava nos corredores, era perturbadora demais. Naquela tarde, enquanto policiais discretamente entrevistavam moradores do edifício Primavera, Sandra recebeu outra visita. Carlos, o pai de Mariana, que finalmente havia sido localizado pela polícia. Ele parecia mais velho do que seus 36 anos sugeriam. Barba por fazer, olheiras profundas, uma expressão de genuíno desespero no rosto. Apesar de tudo o que havia acontecido entre eles, Sandra sentiu uma pontada de compaixão. Eu vim assim que soube, explicou ele, parado desconfortavelmente na porta. Estava trabalhando em Ribeirão Preto, só ouvi a notícia ontem. 6 anos sem ver sua filha e agora você aparece. As palavras saíram mais amargas do que Sandra pretendia. Posso entrar? Carlos ignorou a provocação. Quero ajudar.
Ela também é minha filha. Sandra deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Na sala, Carlos parou diante da fotografia emoldurada de Mariana na parede, uma que ele nunca havia visto antes, de uma menina que ele mal conhecia. Os policiais me interrogaram por horas, comentou ele, ainda olhando para a foto. Queriam saber onde eu estava na segunda-feira. E onde estava? Trabalhando. Tenho testemunhas, registros de ponto. Não vim aqui para me defender, Sandra. Vim para ajudar a encontrar nossa filha. O uso da palavra nossa fez Sandra estremecer. Por anos havia sido apenas ela e Mariana, sem Carlos, sem nossa. Mas agora não era momento para brigas antigas. Há um bilhete, ela explicou, mostrando-lhe uma foto que o investigador deixara. E alguém ligou ontem dizendo que ela está bem. Carlos estudou a imagem do bilhete, o senho franzido. Parece coisa de amador. Sequestrador profissional não usa recortes de revista como em filme antigo. O que quer dizer? Não sei. Talvez seja alguém tentando assustar você, ou pior, alguém que conhecemos. A mesma conclusão a que Gomes havia chegado. Isso só aumentava a sensação sufocante de que as paredes do edifício Primavera guardavam segredos, que alguém próximo sabia onde Mariana estava. A noite caiu sobre Guarulhos como um manto pesado. Carlos insistiu em ficar, dormindo no sofá da sala. Sandra não teve forças para argumentar. Em seu quarto, deitada na cama sem conseguir dormir, ela ouvia os ruídos do prédio, passos no corredor, uma televisão distante, o elevador ocasionalmente rangendo em sua tentativa de funcionar. E entre esses sons de sempre, ela jurava ouvir sussurros, como se as próprias paredes tentassem contar o que sabiam sobre o destino de Mariana. Quando o relógio marcou 3h17 da manhã, o telefone tocou. Sandra atendeu antes mesmo do primeiro toque completo. Alô? Sandra Ferreira? A voz era diferente da anterior, feminina, nervosa. Sim, quem é? Não posso dizer meu nome, mas sei onde sua filha estava na segunda-feira. Carlos, alertado pelo som, apareceu na porta do quarto. Sandra fez um gesto para que ficasse em silêncio. Por favor, me diga onde ela está, implorou Sandra. Não sei onde está agora, mas na segunda vi quando ela entrou em um carro preto, próximo à esquina da escola. Parecia conhecer a pessoa. Não achei estranho na hora. Quem? Quem estava no carro? Sandra quase gritou. Não consegui ver direito, mas... A mulher hesitou. A placa terminava com 4K. Lembro porque pensei, 4K, como as televisões novas. Antes que Sandra pudesse fazer mais perguntas, a mulher desligou. Carlos já estava com o telefone da sala nas mãos, ligando para o número de emergência que Gomes havia deixado. Precisamos avisar a polícia. Isso é importante. Enquanto esperavam, Sandra sentou-se na beirada da cama, tentando processar a nova informação. Mariana entrando voluntariamente em um carro. Alguém que ela conhecia. A peça do quebra-cabeças que parecia não se encaixar em lugar nenhum. Quem ela conhece que tem um carro preto? Perguntou Carlos, pensativo. Sandra balançou a cabeça. Ninguém que eu lembre, nenhum dos nossos amigos próximos. E aquele homem que você mencionou, o tal cliente da loja? Ricardo? Não sei se era preto, mas ele tinha um carro escuro, grande. Sandra esfregou as têmporas, tentando lembrar. Meu Deus, você acha que ela poderia ter se encontrado com ele de alguma forma, conversado com ele sem eu saber? É possível. Crianças são confiantes, especialmente com adultos que conhecem, mesmo que superficialmente. A ideia era aterrorizante. Sandra sempre alertara a Mariana sobre estranhos, mas e quanto a pessoas que não eram completamente estranhas? Um cliente da loja que a menina poderia ter visto algumas vezes, talvez até recebido um presente. O investigador Gomes chegou em tempo recorde, ainda vestindo roupas de dormir sobre o casaco. Ouviu atentamente o relato da ligação, anotando cada detalhe.
Vamos verificar todos os veículos pretos com placas terminadas em 4K na região. E vou pedir imagens de todas as câmeras próximas à escola, mesmo as que já verificamos. Talvez tenhamos perdido algo. Quando o investigador saiu, já passava das 4 da manhã. Carlos voltou para o sofá, mas Sandra permaneceu acordada, olhando pela janela a cidade que lentamente despertava. Em algum lugar lá fora, entre as luzes que começavam a se acender nas casas e prédios, estava Mariana. Possivelmente a poucos quarteirões de distância. Possivelmente ao alcance de sua voz, se ela pudesse gritar alto o suficiente. E pela primeira vez desde o desaparecimento, Sandra teve a estranha sensação de que não estava procurando no lugar certo. Que a verdade estava mais próxima do que imaginava, sussurrando nas paredes, escondida nas sombras, guardada nos segredos daqueles que ela considerava amigos. Capítulo 4. Olhos que veem. O quarto dia amanheceu com uma claridade diferente. A neblina havia se dissipado e um sol quase ofensivo brilhava sobre Guarulhos, como se o mundo tivesse esquecido que Mariana ainda estava desaparecida. Sandra acordou sobressaltada na poltrona do quarto, não se lembrava de ter adormecido. Na sala, o sofá já estava arrumado e o cheiro de café recém-passado indicava que Carlos estava na cozinha. "Fiz café", disse ele quando ela apareceu, os cabelos desalinhados e o mesmo moletom que usava há 2 dias. "Obrigada." Sandra aceitou a xícara, mais por cortesia do que por desejo. "Alguma notícia?" Carlos balançou a cabeça. "Ainda não. O investigador Gomes ligou para dizer que estão verificando os carros com a placa terminada em 4K. São mais de 200 na região metropolitana." Sandra fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. As últimas 72 horas haviam sido um turbilhão de emoções e informações fragmentadas. A mochila rosa no ponto de ônibus desativado, a Kombi branca, o carro preto, o bilhete com recortes de revista. "Nada disso faz sentido", murmurou ela, mais para si mesma do que para Carlos. "O quê? Por que deixar a mochila dela intacta? Por que entregar um bilhete para Cláudia e não para mim? Por que ligar dizendo que vai dar instruções e depois não ligar mais?" Ela colocou a xícara sobre a mesa com força demais, derramando um pouco de café. "Se é um sequestro, por que não pedem um resgate logo? E se não é, o que aconteceu com ela?" Carlos não tinha respostas. Ninguém tinha. E era essa ausência de respostas que estava consumindo Sandra por dentro. O telefone tocou. Era Juliana, a amiga de Mariana. "Dona Sandra." A voz da menina estava embargada. "O que foi, querida?" "É que a Mariana me contou um segredo na semana passada. Ela disse que tinha um amigo adulto que a mãe dela não conhecia." O mundo pareceu parar. "Um amigo adulto? Quem, Ju?" Ela não quis me dizer o nome, só falou que era um homem legal que dava presentes para ela. Disse que era segredo. Sandra fechou os olhos sentindo uma onda de náusea. "Quando ela te contou isso?" "Na sexta-feira, antes do final de semana. Ela mostrou uma pulseirinha que ele tinha dado, uma com borboletas, igual à presilha dela." Carlos, que ouvia a conversa pelo viva-voz, fez um gesto para que Sandra continuasse perguntando. "Ju, ela disse onde conheceu esse homem? Ou como ele era?" "Não, só disse que às vezes encontrava com ele quando ia ou voltava da escola, e que ele contava histórias legais." A menina fez uma pausa. "Eu falei que era esquisito, que não era para falar com estranhos. Mas ela disse que não era estranho, que já conhecia ele há um tempão." Depois que desligaram, Sandra e Carlos se entreolharam, a mesma expressão de horror em seus rostos. "Aquele cliente da loja", disse Sandra, a voz trêmula. "Ricardo, deve ser ele." "Vou ligar para o Gomes." Menos de 1 hora depois, a loja onde Sandra trabalhava estava cercada de policiais. Uma funcionária nervosa tentava localizar as gravações de segurança das últimas semanas, enquanto a gerente repassava o cadastro de clientes procurando por alguém chamado Ricardo. "Aqui está.
disse Gomes, apontando para uma imagem congelada na pequena tela do monitor. É esse o homem? Sandra assentiu, reconhecendo o cliente. Alto, bem vestido, cabelos grisalhos nas têmporas. Na gravação ele conversava animadamente com ela enquanto escolhia uma blusa infantil. Verificamos o cadastro, explicou a gerente. O nome completo é Ricardo Mendes. Pagou com cartão de crédito nas 3 compras que fez aqui. Endereço? Perguntou Gomes, já anotando o nome completo. Só temos o que está no cadastro. Avenida Paulista 1000, apartamento 45, mas pode ser falso, não verificamos. Enquanto os policiais saíam para investigar o endereço, Sandra permaneceu na loja revendo as gravações. Numa delas, datada de 6 semanas antes, viu algo que não havia notado na época. Ricardo olhando discretamente para a foto de Mariana no celular que ela lhe mostrara e tirando o próprio telefone do bolso logo depois, como se estivesse fotografando a imagem sem que ela percebesse. Ele planejou isso, murmurou Sandra, sentindo o sangue gelar. Ele estava avisando a Mariana desde o início. De volta ao apartamento, Sandra encontrou o lugar tomado por policiais. O investigador Gomes havia solicitado uma busca minuciosa, na esperança de encontrar alguma pista que pudesse ter passado despercebida. O endereço era falso, informou ele quando Sandra chegou. Estamos verificando o cartão de crédito agora, mas pode ser clonado ou obtido com documentos falsos. E quanto aos carros com placa terminada em 4K? Estamos cruzando os dados. Se encontrarmos algum Ricardo Mendes como proprietário, teremos uma pista concreta. A tarde avançava lentamente. No prédio, os vizinhos continuavam sua vigília silenciosa, preparando comida que ninguém comia, oferecendo palavras de conforto que não consolavam. A notícia sobre o possível sequestrador havia se espalhado, e agora todos olhavam com desconfiança para qualquer carro escuro que passasse pela rua. Foi quando Dona Zulmira apareceu novamente, o terço enrolado nos dedos como sempre, mas desta vez com uma expressão diferente no rosto. Sandra, precisamos conversar, disse ela puxando-a para um canto, em particular. Intrigada, Sandra a levou para o quarto, longe dos policiais e de Carlos. O que foi, Dona Zulmira? A senhora idosa parecia nervosa, os olhos inquietos percorrendo o quarto como se procurassem por escutas. Tem algo que não contei antes, sobre a noite em que a Mariana desapareceu. Sandra sentiu o coração disparar. O quê? Eu vi quando trouxeram a mochila dela. Como assim? Viu quem? Dona Zulmira respirou profundamente. Eu não consegui dormir naquela noite, como já disse. Fiquei na janela até tarde. Por volta das 2 da manhã, vi quando um carro parou na esquina. Um homem desceu e foi até o porta-malas. Tirou de lá o que parecia ser a mochila rosa de Mariana. Por que não contou isso antes? Sandra quase gritou, segurando os braços ossudos da vizinha. Porque... Dona Zulmira hesitou, os olhos marejados. Porque eu reconheci o homem, Sandra, e fiquei com medo. Quem era? A idosa baixou a voz para um sussurro quase inaudível. Era o Jorge, o porteiro. O mundo de Sandra pareceu desmoronar. O Jorge, o porteiro do edifício Primavera há mais de 10 anos, o homem que via Mariana crescer, que sempre tinha um sorriso e uma bala para as crianças do prédio, o homem que organizou as buscas, que distribuiu panfletos, que parecia tão devastado quanto todos com o desaparecimento. Tem certeza? Absoluta. Ele entrou no carro e saiu. Na manhã seguinte, soubemos que a mochila havia aparecido no ponto de ônibus desativado. Sandra correu para a sala, interrompendo a conversa entre Carlos e um dos policiais. Onde está o investigador Gomes? Precisamos dele agora. 15 minutos depois, Gomes ouvia atentamente o relato de Dona Zulmira, seu rosto se tornando mais grave a cada palavra. Por que esperou tanto tempo para contar isso? Perguntou ele sem esconder a frustração. Porque tenho medo do Jorge, admitiu a idosa, tremendo visivelmente. Ele tem um gênio terrível. Uma vez o vi agredindo o entregador no estacionamento. Ninguém mais viu. E quando comentei com a síndica, ela não acreditou. Disse que o Jorge era um doce de pessoa.
Gomes fez algumas anotações rápidas. Vamos verificar isso imediatamente. A senhora sabe se o Jorge possui um carro? Sim, um Chevette escuro, antigo. Ele o mantém na garagem dos fundos, onde ficam os carros dos funcionários. E uma Kombi. Ele tem acesso a alguma Kombi branca? Dona Zulmira balançou a cabeça. Nisso não sei dizer. Enquanto o investigador saía para coordenar a nova linha de investigação, Sandra permaneceu paralisada, tentando processar a possibilidade de que Jorge, o homem que cumprimentava todos os dias, que segurava a porta para Mariana, que sabia exatamente a que horas elas saíam e voltavam, pudesse estar envolvido no desaparecimento de sua filha. Ele conhece a nossa rotina, murmurou ela para Carlos. Conhece o prédio inteiro, cada entrada, cada saída, sabe quem é amigo de quem. E explicaria como o bilhete foi parar na porta da Cláudia sem ninguém ver. Completou Carlos, a voz sombria. Um dos policiais entrou apressadamente. Investigador Gomes está chamando vocês. Encontramos algo na garagem dos fundos. O pequeno estacionamento reservado para funcionários ficava numa área semi-abandonada atrás do prédio. Lá, isolado por uma fita amarela policial, estava estacionado o Chevette escuro de Jorge. O carro está registrado em nome dele, e a placa termina com 4K. Sandra sentiu as pernas fraquejarem. Onde está ele? Onde está o Jorge? Não sabemos. Não apareceu para o turno hoje. Estamos verificando a casa dele agora. Um perito se aproximou, entregando algo dentro de um saco plástico para Gomes. Encontramos isso no porta-luvas. Era uma presilha de cabelo em forma de borboleta, idêntica à que Mariana usava no dia em que desapareceu. Meu Deus! Sussurrou Sandra, reconhecendo o objeto. É dela! É da Mari! Os eventos se aceleraram depois disso. A polícia emitiu um mandado de prisão para Jorge Almeida, 47 anos, porteiro do edifício Primavera. Sua foto foi divulgada em todos os noticiários. O seu pequeno apartamento num bairro próximo foi vasculhado, revelando um altar macabro. Dezenas de fotografias de Mariana, tiradas secretamente ao longo dos anos, algumas através da janela do apartamento, outras na entrada do prédio. Diários encontrados no local revelaram uma obsessão doentia que crescera com o tempo. Jorge descrevia Mariana como um anjo, pura demais para este mundo. Nas entradas mais recentes, mencionava planos de salvá-la e levá-la para um lugar seguro, longe de todos. O mais perturbador, uma passagem escrita 3 dias antes do desaparecimento, onde ele detalhava como ganhar a confiança da menina ao longo dos meses, oferecendo pequenos presentes, contando histórias, convencendo-a de que tinha um lugar mágico para mostrar, onde ela poderia ser verdadeiramente feliz. Ele manipulou uma criança, disse Gomes, resumindo os achados para Sandra e Carlos, enquanto a busca por Jorge e Mariana se intensificava. Ganhou a confiança dela lentamente, criou um vínculo. É um comportamento típico de predadores. Mas e o tal Ricardo? Perguntou Carlos, confuso. E a Kombi branca? Ricardo provavelmente nunca existiu, pelo menos não como suspeitamos. Pode ter sido apenas um cliente normal da loja que, ao Jorge, em sua paranoia, viu como uma ameaça para os seus planos. Quanto à Kombi, Gomes consultou suas anotações. Descobrimos que o irmão de Jorge possui uma. Estamos verificando se ele teve acesso a ela. À medida que a noite caía sobre Guarulhos no 4º dia do desaparecimento de Mariana, a cidade inteira parecia envolvida na busca. Helicópteros sobrevoavam áreas remotas, policiais verificavam cada galpão abandonado, cada casa de veraneio, cada local isolado onde um homem poderia esconder uma criança. Sandra permanecia no apartamento, atendendo ligações, respondendo perguntas,
revivendo cada interação com Jorge ao longo dos anos, procurando sinais que pudesse ter perdido. Como não percebi? Perguntou ela a Carlos quando finalmente ficaram sozinhos por um momento. Como não vi o que estava acontecendo debaixo do meu nariz? Não é sua culpa, respondeu ele, segurando suas mãos. Predadores como Jorge são especialistas em se esconder à vista de todos, em parecer confiáveis. O telefone tocou novamente. Era Gomes. Senhora Ferreira, encontramos o irmão de Jorge. Ele confirmou que emprestou a Kombi para Jorge na segunda-feira. E mais importante, disse que Jorge tem uma cabana de pesca, em uma represa a cerca de 80 quilômetros daqui. Estamos indo para lá agora. A espera foi insuportável. Sandra e Carlos permaneceram ao lado do telefone, pulando a cada ruído, imaginando o pior. Lá fora, a noite de Guarulhos parecia estranhamente silenciosa, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Quando o telefone finalmente tocou, já passava da meia-noite. A voz de Gomes estava ofegante, como se ele estivesse correndo. Encontramos ela! Mariana está viva! As palavras atingiram Sandra como um raio, desfazendo o nó que comprimia seu peito há 4 dias. Graças a Deus! Como ela está? Onde estão? Estamos a caminho do hospital municipal. Jorge a mantinha na cabana, como suspeitávamos. Ela está assustada, desidratada, mas fisicamente bem. Não parece ter sofrido abusos. A última palavra pairou no ar como uma sombra que finalmente se dissipava. Sandra desabou no sofá, soluçando incontrolavelmente. Carlos, ao seu lado, também chorava, murmurando agradecimentos incoerentes. E Jorge? Perguntou Carlos, quando finalmente conseguiu falar. Preso. Tentou fugir quando nos viu chegar, mas o cercamos. Ele vai responder por sequestro, cárcere privado e outros crimes, dependendo do que Mariana nos contar quando estiver pronta para falar. No hospital, a cena que Sandra jamais esqueceria, Mariana, parecendo menor e mais frágil sob as luzes fluorescentes, sentada na cama de hospital com uma pulseira de identificação no pulso pequeno. Quando viu a mãe, seus olhos se iluminaram e ela estendeu os braços. Mamãe! Sandra correu até a filha, envolvendo-a em um abraço que parecia querer compensar cada segundo dos 4 dias de separação. O cheiro familiar do shampoo infantil, agora misturado com o odor antisséptico do hospital, jamais fora tão confortante. Meu amor, você está bem? Ele machucou você? Sandra afastou-se um pouco, examinando a filha. Mariana balançou a cabeça negativamente. Não. O tio Jorge disse que estava me protegendo, que tinha pessoas más querendo me levar. Ele mentiu, né, mãe? Sim, querida, ele mentiu. Carlos aproximou-se hesitante, os olhos marejados. Mariana o encarou com uma mistura de curiosidade e reconhecimento distante. Pai? A palavra, tão simples, atingiu Carlos como uma onda. Ele se aproximou, tocando gentilmente o cabelo da filha. Oi, princesa. Mais tarde, quando Mariana finalmente adormeceu sob o efeito leve de um sedativo, os médicos explicaram que, fisicamente, ela estava bem. Jorge a alimentara adequadamente e não havia sinais de violência física. O trauma psicológico, porém, seria outra história, uma que exigiria tempo, paciência e terapia para ser superada. O investigador Gomes os encontrou no corredor do hospital, seu rosto demonstrando o cansaço de 4 dias sem descanso adequado. Jorge confessou tudo, informou ele. A obsessão dele por Mariana começou há cerca de 2 anos. Ele a via como uma espécie de filha espiritual. Acreditava que estava destinado a protegê-la. Como ele a convenceu a ir com ele? Durante meses, ele construiu uma relação de confiança com ela. Pequenos presentes, conversas secretas quando ela descia sozinha para ir à escola. Na segunda, ele estava de folga, mas apareceu propositalmente no caminho dela. Disse que tinha algo importante para mostrar. Um lugar especial. Quando Juliana voltou para buscar o livro, ele viu a oportunidade perfeita. E a mochila? Por que deixá-la no ponto de ônibus? Perguntou Sandra.
para desviar a atenção. Ele sabia que isso faria a polícia concentrar as buscas naquela área, longe da direção que realmente tomaram. Gomes balançou a cabeça. Foi tudo calculado. As ligações anônimas, o bilhete deixado para sua amiga em vez de ir para você. Ele acompanhava a investigação de perto, adaptando suas ações. Por que não pediu resgate? Carlos franziu o senho. Se a intenção não era, você sabe, porque não era um sequestro convencional, explicou Gomes. Na mente distorcida dele, ele estava salvando Mariana, planejava criá-la como filha, numa espécie de realidade alternativa que construiu. Na cabana havia roupas infantis, brinquedos, até material escolar. Ele tinha preparado tudo para uma vida a longo prazo. A ideia era perturbadora demais para ser completamente processada. Sandra olhou pela janela do corredor, observando o sol que começava a nascer no horizonte de Guarulhos. 4 dias que pareciam uma eternidade haviam passado. 4 dias que mudariam para sempre sua percepção de segurança, confiança e do mundo ao seu redor. Na manhã seguinte, quando Mariana recebeu alta do hospital, uma pequena multidão os aguardava na entrada do edifício Primavera. Vizinhos, colegas da escola, amigos da comunidade, todos aplaudindo, chorando, celebrando o retorno da menina. Faixas improvisadas com "Bem-vinda de volta, Mariana" decoravam a entrada do prédio. Dona Zulmira estava lá, o terço ainda enrolado nos dedos, mas dessa vez com lágrimas de alegria nos olhos. "O bem sempre vence, minha filha", sussurrou ela para Sandra, enquanto observavam Mariana recebendo abraços e presentes. Em meio à celebração, Sandra notou Juliana parada timidamente à distância, como se não tivesse certeza se seria bem-vinda. Mariana a viu também e, soltando-se dos abraços dos adultos, correu até a amiga. As 2 meninas se abraçaram, sussurrando segredos e promessas como só crianças sabem fazer, selando uma amizade que agora carregava cicatrizes invisíveis, mas também uma força que poucos compreenderiam. Naquela noite, quando finalmente colocou Mariana para dormir em sua própria cama, com a luz do corredor acesa e a porta aberta, como seria por muitas noites dali em diante, Sandra sentou-se na beirada do colchão, observando a filha que quase perdera. "Mamãe", perguntou Mariana sonolenta, "o tio Jorge é uma pessoa má?" A pergunta pegou Sandra de surpresa. Como explicar a uma criança de 8 anos a complexidade da maldade humana? Como fazê-la entender que o mundo não se divide simplesmente entre pessoas boas e más, mas é povoado por indivíduos quebrados, cujas mentes podem se torcer em formas perturbadoras? "O tio Jorge está doente, querida", respondeu ela finalmente, acariciando o cabelo da filha. Ele confundiu as coisas na cabeça dele e achou que estava fazendo algo certo, quando na verdade estava errado. "Ele vai ficar bom?" Não sei, amor. Mas ele vai ficar num lugar onde não pode machucar ninguém e onde vão tentar ajudá-lo. Mariana pareceu refletir sobre isso, seus olhinhos lutando contra o sono. "Mãe, posso te contar um segredo?" "Claro, meu amor. Quando eu estava na cabana, fiquei com muito medo no começo. Mas depois..." Ela hesitou. "Depois eu sabia que você ia me encontrar. Eu via você nos meus sonhos, procurando por mim. E sabia que seus olhos iam me ver, não importava onde eu estivesse." Sandra engoliu o nó que se formou em sua garganta. "Eu sempre vou te encontrar, Mari. Sempre." Quando Mariana finalmente adormeceu, Sandra permaneceu ali, velando seu sono. No quarto ao lado, Carlos arrumava o sofá onde continuaria dormindo por mais algumas semanas, até encontrar um apartamento próprio no mesmo bairro, perto o suficiente para reconstruir, lentamente, sua relação com a filha. A vida seguiria, diferente agora. Mariana teria sessões de terapia. Sandra instalaria grades nas janelas, verificaria 2 vezes cada porta, ligaria para a escola todos os dias para confirmar a chegada da filha.
A confiança, essa estrutura invisível que sustenta o cotidiano, precisaria ser reconstruída tijolo por tijolo. Mas naquela noite, observando o peito de Mariana subir e descer, em um ritmo tranquilo, Sandra permitiu-se sentir algo que parecia perdido para sempre, apenas 24 horas antes. Esperança. A esperança de que, apesar das sombras que o mundo pode esconder, existem também luzes que nos guiam de volta para casa. Lá fora, Guarulhos continuava sua rotina noturna. Carros passavam, pessoas voltavam do trabalho, crianças eram colocadas para dormir. A cidade seguia seu curso, indiferente ao pequeno milagre que acontecera entre suas ruas. O retorno de uma criança que, por alguns dias, habitou os pesadelos de uma comunidade inteira. E nos olhos de uma mãe que não desistiu, que sentiu quando todos duvidaram, que procurou quando outros perderam a esperança, brilhava a certeza silenciosa de que o amor, esse fio invisível que nos conecta, é mais forte que qualquer distância, qualquer medo, qualquer escuridão. Se essa história tocou seu coração e você reconhece o valor de compartilhar narrativas que refletem as complexidades da vida real, considere se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos continuar explorando histórias que nos fazem refletir sobre os laços que nos unem e os desafios que enfrentamos como comunidade. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo que emociona, conecta e, acima de tudo, nos lembra da força do espírito humano diante das adversidades. Capítulo 5. O tempo que cura. 5 anos depois. O sol de março banhava as ruas de Guarulhos com aquela luz dourada de fim de tarde, quando Sandra estacionou o carro em frente à escola. Olhou para o relógio, 17h40, e sorriu satisfeita por ter conseguido sair mais cedo da nova loja onde, agora, era gerente. O pátio da escola estadual Anita Garibaldi fervilhava com adolescentes barulhentos, mochilas coloridas e risadas que ecoavam nos corredores. Sandra observou a cena com uma mistura de ansiedade e orgulho. Mesmo depois de 5 anos, nunca deixava de sentir aquele aperto no peito enquanto esperava ver o rosto familiar surgir entre a multidão. "Mãe!" A voz atravessou o burburinho. Mariana vinha correndo, seus 13 anos carregados com a energia típica da adolescência. O uniforme ligeiramente desalinhado, o cabelo loiro agora mais escuro, preso em um rabo de cavalo. A mochila, azul, não mais rosa, balançando nas costas. Ao seu lado, Juliana, inseparável como sempre, acenava de longe, antes de seguir para seu próprio caminho. "Oi, amor, como foi a prova?" Sandra abraçou a filha, permitindo-se aquele momento de alívio que ainda sentia todos os dias. "Acho que foi bem. A professora disse que vamos ter os resultados na sexta." Mariana entrou no carro, jogando a mochila no banco traseiro, com aquela despreocupação que Sandra ainda achava difícil de aceitar. "Podemos passar na livraria? Preciso de material para o trabalho de história." Sandra ligou o carro, verificando o espelho retrovisor e os cintos de segurança, rituais que se tornaram automáticos. "Claro! Seu pai vem jantar hoje, lembra?" Mariana revirou os olhos, mas sorriu. Como esquecer? Ele mandou uns 10 WhatsApps lembrando. O relacionamento entre Carlos e a filha havia se fortalecido ao longo dos anos. Após o trauma do sequestro, ele decidira permanecer em Guarulhos, conseguindo um emprego na cidade e mantendo uma presença constante na vida de Mariana. Nunca mais moraram juntos. Sandra e ele entenderam que suas diferenças continuavam irreconciliáveis, mas construíram uma coparentalidade funcional que colocava o bem-estar da filha acima de tudo. Enquanto dirigia pelas ruas familiares, Sandra observou discretamente o perfil de Mariana. Às vezes ainda surpreendia como a menina que quase perdera havia se transformado nesta quase mulher, com opiniões fortes, gostos musicais questionáveis e uma resiliência silenciosa que impressionava a todos. A terapia ajudara. Anos de sessões semanais que gradualmente se tornaram quinzenais, depois mensais.
A psicóloga doutora Luísa havia se tornado quase parte da família, guiando Mariana através dos pesadelos recorrentes, dos medos irracionais, dos momentos de pânico que surgiam nos aniversários do sequestro. Haviam se mudado do edifício Primavera 6 meses após o retorno de Mariana. O apartamento na Vila Augusta era maior, mais ensolarado, sem memórias assombrando cada canto. Foi uma decisão difícil, deixar para trás a comunidade que os apoiou nos momentos mais sombrios, mas necessária para um novo começo. "Mãe, você tá com aquela cara de novo", comentou Mariana enquanto passavam pelo antigo bairro. "Que cara?" "A cara de quem tá pensando naqueles dias." Sandra sorriu tristemente. Era impressionante como Mariana conseguia ler seus pensamentos às vezes. "Desculpe, é inevitável quando passamos por aqui." "Eu sei. Também penso nisso às vezes." "E como você se sente quando pensa?" Era uma pergunta que Sandra aprendera a fazer nos grupos de apoio para pais de crianças traumatizadas que frequentara nos primeiros anos. Abri espaço para que Mariana expressasse seus sentimentos sem julgamento. "Não sei. É estranho. Parece que aconteceu com outra pessoa, sabe? Como se eu tivesse assistido num filme." Mariana fitou a janela. "Às vezes, quando vejo algum porteiro de prédio, ainda sinto um arrepio, mas depois passa." Sandra assentiu. "É normal, querida. O tempo ajuda, mas algumas marcas ficam." "Você acha que ele ainda tá lá?" A pergunta veio de repente, surpreendendo Sandra. "Quem?" "Jorge." "É." Sandra hesitou. Haviam hesitado falar de Jorge pelo nome por muito tempo, referindo-se a ele apenas como aquele homem ou o sequestrador. Ouvir Mariana pronunciar o nome com tanta naturalidade era desconcertante. "Sim, ele ainda está preso. A sentença foi de 15 anos, lembra?" Jorge Almeida fora condenado por sequestro, cárcere privado e corrupção de menor. Durante o julgamento, revelou-se um homem solitário, com um histórico de obsessões não diagnosticadas. Sua defesa tentou alegar insanidade, mas os psiquiatras forenses concluíram que, apesar de seus delírios, ele compreendia a ilicitude dos seus atos. Mariana assentiu, pensativamente. "Você ainda o odeia?" A pergunta pegou Sandra desprevenida. Odiava Jorge? Nos primeiros meses, certamente. O ódio era uma presença constante, um companheiro que a mantinha acordada à noite, revivendo cada interação, imaginando como pudera ser tão cega. Mas agora? Não sei se é ódio que sinto, Mari. É mais tristeza. Tristeza por ele ter sido tão perturbado a ponto de fazer o que fez. Tristeza pelos dias que perdemos. Mas, principalmente, gratidão por termos te encontrado a tempo. Mariana processou a resposta em silêncio. Então, com aquela sabedoria que às vezes surgia inesperadamente, disse: "Às vezes penso que se não fosse por Dona Zulmira, eu ainda poderia estar lá." Sandra engoliu seco. Era verdade. Se Dona Zulmira não tivesse finalmente criado coragem para contar o que vira, quem sabe quanto tempo mais Mariana teria ficado naquela cabana? O pensamento ainda era aterrorizante. Foi por isso que escolhi o tema do meu trabalho de história, sobre heróis anônimos. Pessoas comuns que fazem a diferença. Sandra sorriu, tocada. Dona Zulmira falecera no ano anterior, aos 85 anos. Até o fim, mantivera contato com eles, enviando cartões em datas especiais, sempre com o mesmo recado: os olhos que veem além das aparências são abençoados. Na livraria, enquanto Mariana escolhia seus materiais, Sandra observou a filha interagindo naturalmente com o vendedor, um homem de meia idade, que explicava pacientemente as diferenças entre tipos de papel. Anos atrás, tal interação teria sido impossível. Mariana desenvolvera um medo paralisante de homens desconhecidos, especialmente os mais velhos. Superá-lo exigira anos de exposição gradual,
de confrontos controlados com o medo. Pronto, mãe, disse Mariana, aproximando-se com os materiais escolhidos. Podemos ir? Estou morrendo de fome. No caminho para casa, passaram pela antiga delegacia onde Sandra passara horas angustiantes durante as buscas. O prédio agora abrigava uma biblioteca comunitária. O investigador Gomes se aposentara há 2 anos e mudara-se para o interior. Sabia que o investigador Gomes ligou semana passada? Comentou Sandra enquanto esperavam em um semáforo. Sério? Como ele está? Bem, criando abelhas na chácara dele, acredita? Mandou um pote de mel para você. Mariana sorriu. Legal, ele sempre manda coisas. No meu aniversário chegou aquele livro de mistério, lembra? Gomes mantivera contato ao longo dos anos, tornando-se uma espécie de figura avuncular distante para Mariana. Meu caso mais importante, ele sempre dizia quando se encontravam. Em casa, um sobrado pequeno, mas arejado, com um jardim onde Sandra cultivava suas hortênsias, prepararam o jantar juntas. Mariana assumiu a controle da salada, cortando os legumes com a concentração típica de adolescentes tentando provar sua competência. Mãe, chamou ela, sem desviar os olhos da cenoura que fatiava. Você acha que quando eu crescer eu vou conseguir, sabe, confiar nas pessoas? Ter uma vida normal? A pergunta atingiu Sandra como um soco no estômago. Era uma preocupação que ela própria carregava silenciosamente. O que te faz pensar nisso agora, querida? Mariana deu os ombros, tentando parecer casual. É que a Juliana tá namorando o Rodrigo da 8ª B, e todo mundo na sala parece tão normal, saindo, se divertindo. Às vezes sinto que sou diferente, que sempre vou ser a menina que foi sequestrada. Sandra abandonou o molho que preparava e se aproximou da filha, segurando seus ombros delicadamente. Olha para mim, Mari. Você não é e nunca será definida por algo que aconteceu com você. É definida por quem você é. Inteligente, forte, compassiva. Mas e se eu nunca conseguir confiar em alguém o suficiente para, você sabe, me apaixonar e essas coisas? O coração de Sandra se apertou-se. Essas preocupações adolescentes tão comuns e ao mesmo tempo tão carregadas de camadas extras no caso de Mariana. Você vai no seu tempo. A confiança é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E olha quanto você já progrediu. Lembra como era difícil só sair de casa no começo? Mariana sentiu um pequeno sorriso se formando. É verdade, eu tinha medo até da minha própria sombra. Exatamente, e agora tá aqui, planejando um trabalho sobre heróis anônimos, pensando em namoros futuros. Sandra sorriu. Você vai ter tudo o que quiser na vida, Mari, porque é mais forte do que pensa. A campainha tocou, anunciando a chegada de Carlos. A conversa séria deu lugar ao burburinho familiar do jantar compartilhado, histórias do dia, planos para o fim de semana, debates sobre o novo filme que queriam assistir. Mais tarde, quando Mariana já estava em seu quarto e Carlos havia se despedido, Sandra sentou-se na varanda com uma xícara de chá, contemplando as estrelas que pontilhavam o céu de Guarulhos. 5 anos. Parecia tanto tempo e, ao mesmo tempo, apenas um piscar de olhos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Sandra? É Regina, mãe da Juliana. Sandra sorriu. Regina e ela haviam se tornado grandes amigas ao longo dos anos, unidas pelo vínculo de suas filhas e pelas experiências compartilhadas. Oi, Regina, tudo bem? Tudo, só ligando para confirmar a carona de amanhã para a Feira de Ciências. A Juliana tá tão empolgada que não consegue dormir. Claro, passamos aí às 8. Mariana também tá ansiosa, embora tente disfarçar com aquela pose de adolescente desinteressada. Riram juntas, aquela risada cúmplice de mães navegando as águas turbulentas da adolescência. Depois de desligar, Sandra permaneceu na varanda por mais alguns minutos.
Da janela do quarto de Mariana vinha o som baixo de música, alguma banda que Sandra não reconhecia, mas que fazia parte desse novo universo que a filha construía para si. 5 anos atrás, quando segurava a fotografia de Mariana durante as noites intermináveis de espera, Sandra jamais imaginaria que chegariam até aqui, não apenas sobrevivendo, mas vivendo, construindo novos caminhos, novos significados, novas conexões. O trauma permanecia, claro, nas verificações extras das portas antes de dormir, nos momentos de ansiedade quando Mariana se atrasava, nos pesadelos ocasionais que ainda acordavam ambas no meio da noite. Mas havia também alegria, crescimento e esperança. A vida seguindo seu curso imperfeito e maravilhoso. Sandra terminou seu chá e entrou, fechando a varanda. Amanhã seria outro dia cheio. A feira de ciências, depois levar Mariana para terapia, depois uma reunião na loja. A rotina que um dia parecia impossível de recuperar, agora fluía com uma normalidade quase milagrosa. Antes de dormir, como fazia todas as noites há 5 anos, Sandra parou na porta do quarto de Mariana. A adolescente já dormia, o livro que estava lendo ainda aberto sobre o peito, a luz do abajur criando sombras suaves no teto. Sandra entrou silenciosamente, retirou o livro com cuidado, ajeitou o cobertor. Por um instante, viu novamente a menina de 8 anos com a presilha de borboleta no cabelo, acenando antes de virar a esquina numa manhã comum que mudaria suas vidas para sempre. "Te amo, meu amor", sussurrou ela, beijando levemente a testa da filha, e enquanto apagava o abajur, deixando apenas a luz do corredor acesa, como ainda fazia, como talvez sempre fizesse, Sandra sentiu aquela certeza tranquila que só o tempo pode trazer. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E com ele, a chance de caminhar novamente sob a luz, um passo de cada vez, reconstruindo o que foi quebrado, celebrando o que foi preservado, honrando tanto as cicatrizes quanto as curas. Lá fora, Guarulhos dormia sob o mesmo céu que testemunhara seu desespero 5 anos antes, mas agora, em vez de perguntas sem resposta, havia a promessa silenciosa de um amanhã. Um amanhã onde Mariana continuaria a crescer, a sonhar, a superar. Um amanhã onde os olhos que um dia procuraram desesperadamente agora podiam se dar ao luxo de simplesmente observar, com gratidão, o milagre ordinário da vida seguindo seu curso. Se essa jornada emocionante tocou seu coração, considere se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram as profundezas da experiência humana, os laços que nos unem e a força que encontramos para superar até mesmo os momentos mais difíceis. Sua presença e apoio nos permitem continuar compartilhando narrativas que inspiram, emocionam e nos lembram da incrível resiliência do espírito humano. Juntos, podemos celebrar as histórias que nos tornam mais compreensivos, mais compassivos e mais conectados uns aos outros.